A Rússia de Vladimir Putin deu uma resposta alta, clara e inequívoca a toda a OTAN e principalmente aos Estados Unidos. Tudo aconteceu depois que Estados Unidos e alguns países europeus, membros da OTAN, liberaram a Ucrânia para fazer a utilização de armas ocidentais contra a Rússia dentro do território russo. O que houve, na verdade, foi o maior bombardeio desde o início do conflito, onde praticamente todas as grandes cidades ucranianas sofreram. É o Putin dobrando a aposta. E agora, como a OTAN vai reagir? Para você entender esse momento gravíssimo de escalada do conflito no leste europeu, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza no Ar. E o negócio é o seguinte, desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, nunca a situação foi tão tensa quanto essa. Nos últimos meses a situação vem se estabilizando lá no fronte, no leste da Ucrânia, a Rússia com as suas posições agora muito bem defendidas e a Ucrânia não conseguindo avançar. Mas depois da declaração dos Estados Unidos, da França e da Alemanha liberando a Ucrânia para fazer utilização de armas ocidentais contra o território russo, parece que a coisa mudou. O Vladimir Putin subiu a aposta e um bombardeio gigantesco aconteceu em toda a Ucrânia. É uma demonstração de força inequívoca para a OTAN, o Putin dizendo claramente que se ele quiser vencer esse conflito, ele pode sim avançar sobre o território ucraniano. Agora, será que isso é de fato verdade? O Putin pode vencer essa guerra de forma rápida? Calma, a gente já vai discutir um pouco desse tema, mas antes, deixa eu mostrar aí a reportagem que eu separei para você, para introduzir aí o assunto. Folha de São Paulo, olha só que título, que manchete forte. Putin bombardeia toda a Ucrânia após OTAN liberar uso de armas. Mas para que você entenda, tá? A liberação, tanto da França, da Alemanha e principalmente dos Estados Unidos, não é para o uso indiscriminado dessas armas. Como eu disse no vídeo anterior, não foi autorizado a Ucrânia bombardear alvos que ela queira bombardear dentro do território russo, ou seja, os caças F-16, o sistema de artilharia HIMARS não poderão ser utilizados, disparados contra alvos que não sejam efetivamente para a defesa do território da Ucrânia. Um exemplo bem claro disso é a Ucrânia não vai poder disparar contra Moscou, não vai disparar contra o Kremlin, por exemplo, para tentar destruir ali a sede do governo, alguma coisa do tipo, levando pânico ao povo russo. Isso não foi liberado e eu acredito que ninguém quer que isso aconteça, pelo menos não nesse momento. A questão é, todas as vezes que a Ucrânia identificar que um alvo dentro da Rússia é importante para que a Ucrânia não seja atacada, aí sim esse ataque vai ser permitido. Só que aí, meu amigo, o Putin já se antecipou a isso, ele que já fez ameaças nucleares recentemente, mas antes disso, claro, ele fez o uso de armas convencionais, subindo a aposta. Ele pediu truco. Será que a OTAN vai pedir 6 e a coisa vai escalar? Letrinhas pequenas aí para você. Na primeira noite após os Estados Unidos e aliados ocidentais da OTAN liberarem o uso de armas pela Ucrânia contra o território da Rússia, as forças de Vladimir Putin promoveram um grande ataque aéreo contra alvos em quase todo o país invadido em 2002. Ou seja, não foi apenas no leste, não foram apenas naquelas cidades onde o Putin já demonstrou que tem interesse até mesmo de fazer um acordo e ficar com boa parte do território ucraniano, o leste e o sul. Seguindo, o recado russo foi duro na noite de sexta-feira, dia 31, e madrugada deste sábado, dia 1º. Foi o maior desde um mega ataque ocorrido em 22 de março, que havia sido o segundo mais intenso do conflito. Kiev afirma ter derrubado 35 de 53 mísseis e 46 de 47 drones, ou seja, um ataque maciço, um ataque muito grande, como uma resposta inequívoca a essa liberação dos Estados Unidos, que está vivendo um momento interno muito complicado e o Joe Biden precisa mostrar firmeza, porque senão o Donald Trump vai ganhar facilmente, mesmo tendo sido condenado em um tribunal de Nova York. Você está sabendo disso? Vídeo anterior a esse, vídeo de ontem, eu falei sobre isso, vai lá e dá o confere. Mas o que eu realmente penso que vai acontecer em tudo isso? Eu acredito que o Putin fez isso para marcar uma posição, não
não que de fato ele tenha intenção de colocar todo o seu potencial militar, toda a sua indústria e toda a sua economia voltada para esse conflito do que nós chamamos de guerra total. Até porque, se a OTAN de fato entrasse nesse conflito, eu acredito que a Rússia não teria como ganhar. É claro que ela também não tem como perder. E por que não? Porque se eles de fato forem utilizar armas nucleares, embora isso seja uma situação muito, mas muito delicada, até porque já sabemos que tem soldados estrangeiros, principalmente analistas e treinadores militares franceses dentro da Ucrânia, e que a possível morte desses militares levaria, obviamente, a uma entrada efetiva da OTAN, enviando soldados, tropas para o território da Ucrânia, que eu acho que é uma situação ainda um tanto quanto remota. Mas agora, acredito que a OTAN vai ter que subir o tom também. E como vai vir essa subida de tom? Enviando mais armas, e principalmente armas mais modernas, para que a Ucrânia de fato possa se defender. Eu, sem dúvida nenhuma, sou totalmente favorável à Ucrânia poder se defender. Temos aí outros professores, outros canais, inclusive, que falam que a Ucrânia deveria negociar, entregar o seu território, uma vez que o leste ucraniano historicamente é ocupada por russos étnicos. Bom, eu sou totalmente contrário a isso. Quando a Ucrânia se formou como um país independente com o fim da União Soviética, ela foi formada naquela totalidade de território, incluindo ali a Crimeia. E simplesmente o Vladimir Putin resolveu desrespeitar a integridade do território ucraniano, que vai totalmente contra o direito internacional. E se o mundo, principalmente a Europa, permitir que a Rússia saia vencedora desse conflito com um acordo covarde onde a Ucrânia deveria entregar os seus territórios, eu acredito que o Putin é como se ele sentisse o cheiro de sangue na água, mais ou menos como um tubarão faz. Seria a fraqueza do mundo ocidental, e isso faria o Putin avançar para outros territórios numa formação de um novo império russo, ou de uma espécie de nova União Soviética sobre o controle dele. Por isso a Europa tem se empenhado tanto em proteger a Ucrânia, em não permitir que a Rússia tome a Ucrânia completamente. Por quê? Se a Rússia sempre quis a Ucrânia como um estado tampão para se proteger da OTAN, agora o jogo virou. Agora é a Europa, em especial os países europeus membros da OTAN, que querem a Ucrânia como um estado tampão entre a OTAN e a Rússia. Mas para isso, a Ucrânia precisa continuar existindo como um país soberano. E quanto mais esse conflito se estender, isso vai ser muito bom para o enfraquecimento da Rússia. Bom no sentido que o Ocidente quer uma Rússia mais fraca, mas obviamente para a Ucrânia é péssimo, porque a Ucrânia é quem mais está sofrendo nesse conflito. É um país muito menor, de população menor, de economia já completamente destroçada. É uma situação extremamente complexa. Eu acredito que se o Donald Trump vencer essas eleições, ele vai sim obrigar a Ucrânia a sentar e negociar. Pessoalmente, acredito que o leste ucraniano e o sul, principalmente a região da Crimeia, já tenha sido perdido. Não tem como a Ucrânia recuperar sem uma ajuda completa da OTAN, inclusive com soldados. O que eu acho também que não vai acontecer. Ou seja, o que vai acontecer agora é um conflito de atrito. O Putin eventualmente subindo o tom, dando ataques, fazendo ataques maiores para demonstrar força, e a contrapartida disso vai ser a Ucrânia recebendo mais armamentos para causar ainda mais problemas dentro da Rússia. Agora, existe aí uma teoria interessante, que seria o seguinte: a liberação dos países ocidentais para que a Ucrânia utilize essas armas de longo alcance para atingir o território russo pode vir a ser justamente para enfraquecer a infraestrutura russa. Por quê? A Rússia hoje é o país mais sancionado do mundo. Os principais aliados russos também são muito sancionados, que é o Irã, a Coreia do Norte, e a China meio que flerta com a Rússia, tipo assim, tô dentro, tô fora, quero, mas não quero, porque a China tem medo, né, de uma sanção muito rigorosa contra ela. Isso prejudicaria muito a sua economia. Os aliados ali firmes da Rússia são Irã
e Coreia do Norte. Então, se houver uma destruição da infraestrutura russa, se atacarem, por exemplo, refinarias, grandes mineradoras, empresas, principalmente que produzem equipamento de defesa, a Rússia teria grande dificuldade para repor isso, como eu disse, porque os seus parceiros também são muito sancionados. E isso poderia dar uma aliviada na pressão desse conflito, porque a Ucrânia vai poder receber armamento de forma praticamente ilimitada se o Ocidente continuar fornecendo isso. Já a Rússia não tem como receber isso de fora, não tem como chegar. A China não vai entrar de cabeça nesse conflito, porque a China tem um problema dela específico para resolver lá em Taiwan. E se aproxima essa guerra com Taiwan vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então a Rússia ficaria sozinha e com uma infraestrutura prejudicada, isso faria muito mal à economia, podendo enfraquecer o Putin. O Putin não pode ser fraco, porque se o Putin for fraco, ele será engolido pela própria política interna. Os próprios magnatas russos que sustentam de alguma forma o Putin no poder iriam começar a ter prejuízo e o Putin acabaria perdendo o poder numa situação bem mais complexa. Então, eu acredito que esse seja o plano, tá, do Ocidente com relação a essa liberação. Mas, por enquanto, essa liberação ainda é muito tímida. Vou estar aqui para analisar tudo, para contar tudo para você que estiver acontecendo, mas para isso, você sabe o que você vai ter que fazer, né? Para isso, você vai ter que seguir o canal, você vai ter que se inscrever aqui no canal para ficar muito bem atualizado. Então, eu peço para você, vai lá no botãozinho vermelho, se inscreve, clica no sininho badalando ali as notificações, deixa seu like, que ele é muito importante, e o seu comentário. Afinal, quem você acha que vai vencer esse conflito? A OTAN do lado da Ucrânia ou a Rússia de Vladimir Putin? E esse ataque, você acha que surtiu o efeito esperado ou a OTAN vai subir a aposta? O Putin falou truco e a OTAN vai gritar 6. Quem pode mais? Eu acredito que quem possa mais, neste caso, seja a OTAN. E você? O que você acredita? Agora é o seguinte, ó, chegou até aqui, é só clicar aqui, ó, o logo do canal tá aparecendo, clica aqui, se inscreve, vem pro lado de cá e não esquece, deixa aqui o seu comentário. Tamo junto? Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza aí para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Beijo do top, fica com Deus, fui!